pessoas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Este vídeo em que nós vamos falar sobre os grupos C e D do Campeonato do Mundo, a segunda jornada destes grupos. Comigo, como sempre, tenho o André Ferreira e a Catarina Ribal, para começarmos aqui, para fazermos a nossa análise, como sempre, de uma forma descontraída sobre estes grupos. No entanto, o episódio de hoje tem que começar de forma diferente, porque assim a atualidade o obriga. Nós vamos falar dos jogos que aconteceram no sábado, e no sábado também o futebol português, e diria mais que não o futebol mundial, ficou de luto. Acima de tudo o futebol português. Faleceu Fernando Gomes, o eterno Bibota, um histórico do futebol português, aos 66 anos, jogador da Seleção Nacional, jogador mítico, jogador do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, nas suas redes sociais, deixou uma mensagem, basicamente imediatamente a seguir a que saiu a notícia, em que dizia: o céu levou-nos o número 9, os gols ficam na memória de todos, até sempre a Bibota. O Fernando Gomes, que se estreou na equipa principal do Futebol Clube do Porto aos 17 anos, e com apenas 20 anos sagrou-se campeão, sagrou-se o melhor marcador da Liga pela primeira vez, e ajudou a quebrar um jejum, e acabou por também ajudar a criar a hegemonia que o Porto acabaria por viver no futebol nacional. 5 vezes campeão nacional, uma vez campeão europeu, vencedora de 3 taças de Portugal, também 3 super taças Cândido Oliveira e uma super taça europeia. Foi figura de proa do Futebol Clube do Porto, capitão de equipa. Quando se retirou do futebol, foi inclusive até à altura da sua morte o dirigente da equipa portista ligada à juventude. Usou a camisola 9, as 2 botas do que ele ganhou, ou seja, com o melhor marcador de todos os campeonatos europeus, aconteceram em 1983 e 1985. Durante as décadas de 60 e 80, como eu já disse, encantou os campos, acima de tudo em Portugal. Fez 452 jogos em que marcou 355 gols. É um mítico do futebol português. É alguém que vai ficar para sempre no coração e na memória de todos, acima de tudo daqueles que tiveram o prazer de os ver jogar. Eu, o André e a Catarina, não tivemos o infortúnio de o ver em campo, mas por tudo aquilo que se vê no futebol português, há aquelas alturas em que são únicas, em que as rivalidades ficam de lado, e que apenas o que interessa é homenagear a pessoa, a personagem aqui no bom sentido, que fez parte do futebol português, e todos os lados, todos os setores vêm exatamente esse reconhecimento, que era uma pessoa que ia muito além da rivalidade. Via a rivalidade dentro de campo de forma saudável, como deve ser visto no futebol, mas depois via os seus adversários de forma simpática, de forma carinhosa. Houve diversos, e aliás, inclusive minutos de silêncio. A Seleção Nacional no Qatar, já no domingo, fez um minuto de silêncio em memória dele. No jogo do Benfica, que foi o primeiro jogo dos 3 grandes, logo a seguir ao falecimento, houve um minuto de silêncio, ali em que um ou outro grunho, como nós gostávamos de chamar a este, começou a assobiar, mas o estádio imediatamente fez questão de marcar a posição, e foi um minuto, e foi um momento bonito no estádio do rival, em que foi prestada homenagem a um grande do futebol português, a um que nos deixa, e é isto que nós queremos deixar, eu até sempre ao Bibota, porque vai ficar sempre nos corações de todos, acima de tudo dos esportistas. E como vocês já sabem, existem 2 benfiquistas neste trio, eu e o André, e uma portista, a Catarina, e é o que vou passar a palavra para ela, de uma forma provavelmente mais enfim, irracional, mais apaixonada, mais diretamente ligada, porque foi no clube dela que ele se consagrou, deixar algumas palavras. Acho que aqui, quando se fala de grandes lendas, acho que o clube acaba por ser um bocadinho esquecido, e especialmente falando de um português, acho que é sempre uma perda notável para o futebol, independentemente de ser atual jogador ou não. Acho que este tipo de jogadores que fizeram tanto pelo futebol português, acho que nunca serão esquecidos. Claramente eu, como portista, isto toca-me de uma forma diferente. Infelizmente não vi
os áureos jogos dele, não vi a áurea carreira dele, uma carreira incrível. Ele foi o melhor marcador do Porto e só isso fala um bocadinho pelos números que ele tem pelo Porto. Mas, acima de tudo, sinto-me um bocadinho como o nosso presidente, o Nuno Pinto da Costa, quando ele diz que a casa dele sempre foi o Porto e é o maior portista que nós conhecemos alguma vez. Infelizmente deixa-nos aos 66 anos com pelo menos a certeza de que foi reconhecido neste clube. Ano passado ganhou o Dragão de Ouro como melhor dirigente e acho que pelo menos essa parte o Porto fez. Reconheceu o trabalho, reconheceu aquilo que ele deu ao clube, muito mais do que um jogador, sempre foi um portista. E acho que perder um dia depois dos 2 anos de Reinaldo Teles termos perdido outra figura incontornável deste clube custa, porque apesar de sabermos que existem outras pessoas que vão sempre falar deste clube com tanta paixão como ele o fazia, acho que perder estes nomes custa sempre. Apesar de não serem família, acabam por ser como se fosse família, porque fizeram parte da nossa vida e do nosso crescimento enquanto pessoas que gostam de futebol, e acho que vão ser sempre um marco, tanto para portistas como para todo aquele que gosta de ver futebol. Eu, muito bem, Catarina, tenho que admitir que fiquei aqui levemente emocionado. Tu falas sério com as tuas palavras, mas agora para ti, André, é estas figuras que marcam a história e fazem parte da história e do imaginário que nós temos nos nossos clubes. É figuras que nós nunca vimos jogar, mas ouvimos toda a gente a falar, e imediatamente surge ali uma figura que é quase que superior a todas as outras, e quando morre, porque infelizmente ele sofria de uma doença prolongada, somos sempre apanhados em choque. É ali algo que nós sabemos que pode acontecer a qualquer momento, mas não acreditamos, porque aquela figura é tão gigante que acreditamos que é eterna. Acho que num clube que teve avançados como Mário Jardel, mais recentemente Jackson Martínez, Radamel Falcão, com muito mais êxito a nível internacional, diz muito o facto de um avançado, com todo o respeito, não é nenhum experimento, mas que teve ali nos anos 70 e 80 continuar a ser como a figura que todos os avançados do Porto têm que ser. Eu acho que isso diz muito sobre esta figura, não achas, Ana? Sim, eu acho que antes de mais, Fag Pessoas, a todos, vocês os dois falaram exatamente muito bem relativamente àquilo que foi Fernando Gomes, e é como tu dizes, Francisco, todas estas figuras de renome e qualquer tipo de morte, obviamente, que nos apanha de surpresa em qualquer momento, mas estas figuras do futebol de renome que aparecem nas nossas vidas assim, porque ouvimos exatamente todos os outros mais experientes nos clubes a falarem deles, as figuras que eram, as jogadas que faziam, os golos que marcavam, as defesas que realizavam, as coisas que faziam dentro de campo, é algo que nos deixa maravilhados nós só de imaginar. Por isso é que nós também se calhar elevamos um bocadinho essas figuras lá mais acima, e claro que quando obviamente nos aparece uma notícia deste tipo à frente, claro que ficamos muito chocados, né? Muito apanhados de surpresa, que achamos que é mentira, porque nós vemos exatamente estas figuras como seres eternos, e vão ser sempre seres eternos, porque vão ficar sempre gravados na história de qualquer clube, independentemente de qual seja, mas também a nível nacional, porque são figuras que também se impuseram e mostraram o seu bom futebol a nível nacional e internacional pelas cores da nossa seleção. Portanto, fica aqui infelizmente esta perda, mas é claro que uma grande figura que vai continuar a ser sempre relembrada, se calhar principalmente mais pelos esportistas, obviamente, pelo clube onde ele esteve presente, mas eu acho que a nível nacional nós também nunca vamos esquecer quer Fernando Gomes, quer outras figuras do futebol que já nos deixaram, infelizmente, e portanto aqui também as belas homenagens que têm vindo a ser feitas, como por exemplo o
minuto de silêncio no jogo do Benfica, ou depois as homenagens que também foram feitas relativamente dentro do clube, do Futebol Clube do Porto, também acabam por ser muito bonitas, e acho que também acaba por agregar todos aqueles amantes de futebol independente do clube, e acho que isso também é muito bom e muito positivo para que estas figuras também continuem a ser lembradas da maneira como elas eram, que é o amar futebol e não apenas um clube, e ser muito fanático. Portanto, vamos amar o futebol e o desporto. Claro, temos os nossos gostos a nível clubístico, mas se gostamos de futebol, obviamente temos de gostar também de clubes e de jogadores que joguem não naqueles não naqueles clubes que nós apoiamos e apreciamos. Temos o incontornável Eusébio, que apesar de ser do Benfica, para um país, pelo grande futebolista que foi, não só no Benfica, mas também para a nossa seleção. Acho que a par desta figura incontornável que foi o Eusébio, Fernando Gomes, não querendo comparar um com o outro claramente, é uma figura incontornável do futebol português, independentemente de ser Porto, Benfica ou Sporting. Quando se fala destas perdas, acaba-se um bocadinho por esquecer de que clube foi, mas sim de quem é o jogador. E o Feer, por exemplo, não era português, mas também parou um país, porque uma perda destas é sempre complicado de digerir, especialmente de jogadores que deram tanto pelos clubes onde estão. É isso que vocês falaram, que há aqueles momentos que tudo desaparece, tudo aquilo que é rivalidade parece que é menor, e o futebol, que será sempre mais que um jogo, apesar de tudo, fica completamente para segundo plano aquilo que acontece dentro do campo no jogo jogado, porque a envolvência, aquilo que é mais futebol, torna-se único. Aqui a dizer aqui uma dica, talvez, à Liga, que muito bem porque não mudar aqui o nome do prémio de melhor marcador do campeonatos profissionais para Fernando Gomes. Acho que seria uma bonita homenagem. E também dizer aqui uma coisa que eu vi na altura em que o Eusébio morreu, a Catarina falou, em que havia alguém que pôs nas suas redes sociais com uma frase que dizia, a falar do Eusébio, que dizia que o corpo do super-herói deixou-nos, mas a sua alma e a sua história ficará sempre connosco. Eu acho que é a melhor forma de nos lembrarmos destas figuras, sempre com isto. O corpo deixou-nos, mas aquilo que é a sua imagem, a sua alma estará sempre presente, e a sua história estará sempre presente também. A sua essência também. Exatamente. Bem, e agora que acabou este momento mais triste, vamos falar ao que nos trouxe aqui, vamos começar a falar do futebol propriamente dito, que começou, começando pelo grupo C, com o jogo com o frente a frente, a Polónia e uma surpreendente Arábia Saudita. Vamos lá ver mais à frente se isto é verdade ou não. Um jogo com bastante surpresas. Zielinski marcou 1-0 aos 35 minutos para a Polónia. Robert Lewandowski fixou o resultado em 2-0. O jogo acabou 2-0 com vitória para a seleção europeia. Por este, entretanto, houve um penalti falhado por parte da Arábia Saudita, ou melhor, vendido por Szczesny, o que também não deixa de ser aqui uma nota de destaque. Pergunto-vos isto, começando talvez por ti, André, num jogo aparentemente equilibrado, o que aconteceu aqui foi que aquela Arábia Saudita que apareceu no primeiro jogo contra a Argentina, perdeu qualidade, ou foi esta Polónia que finalmente começa a mostrar algum futebol ou alguma coisa de positivo e interessante? Eu acho que acaba por ser, se calhar, um bocadinho das duas coisas. Nós vimos, eu pelo menos no meu entender, eu acho que o Polónia e a Arábia Saudita foi um bocadinho equilibrado, tanto é que os golos acabaram por surgir um bocadinho mais tarde. Mas lá está, não foi um jogo por aí além, com um enorme espetáculo, com umas jogadas incríveis, mas pronto, acabou por ser um bom jogo de futebol. Não foi o pior que já apareceu neste Mundial, e tivemos sempre as duas equipas a tentar procurar sempre o golo que acabasse por dar a vitória. Comecei por ver uma Arábia Saudita se calhar um pouco acima
da Polónia no jogo, mas lá está, a seleção polaca acabou por tirar a vitória, acabou por marcar então os 2 golos, e uma seleção que neste campeonato do mundo ainda não sofreu, portanto tem a baliza fechada, e este jogo deixou também um bocado as contas em aberto para o grupo. Antes de falarmos do Argentina-México, tinha deixado as contas em aberto para este grupo. Quanto à Arábia, acabamos por ter se calhar aquilo um bocadinho mais daquilo que temos vindo a falar de outras seleções teoricamente mais fracas, que são aquelas falhas a nível de ideias de jogo, por exemplo, em certos lances de ataque, de defesa, linhas de passe, aquelas linhas defensivas que de vez em quando estavam ali meias perdidas, e isso também permitiu à Polónia conseguir chegar à baliza da Arábia Saudita por 2 vezes. Mas lá está, a qualidade individual da equipa acaba por pecar um bocadinho, não querendo obviamente denegrir a equipa saudita, acaba por pecar um bocadinho na sua qualidade, ao contrário de uma Polónia que temos a nível individual jogadores com boa qualidade. Lá está, a Arábia tem a sua qualidade individual de jogadores, como a Polónia também tem, e relativamente à Polónia, o último homem marcou presença, por muito que o Francisco não goste muito de falar dele, é claro que Szczęsny se calhar acabou por ser a figura do jogo, já lá vamos se calhar falar um bocadinho disso, mas apesar de o Francisco não gostar muito, foi ele que acabou também por segurar um bocadinho ali as rédeas deste jogo e não permitir também que a Arábia Saudita marcasse. Portanto, eu acho que acaba por ser um jogo normal, um jogo não muito forte, não muito brilhante, mas pronto, tivemos a Polónia acabou por ter a sorte também porque tem a qualidade individual e coletiva um bocadinho mais elevada do que a equipa saudita, e foi isso que também acabou então por dar o 2-0 à Polónia. Catarina, pegando exatamente nisto com o André terminou, achas que a diferença está exatamente nisso, na diferença da qualidade individual entre as duas equipas, mais do que propriamente na qualidade do jogo mostrado ontem? Na qualidade do jogo mostrado entre elas? Eu acho que sim, eu acho que este jogo ficou muito marcado pela eficácia, e essa eficácia deve-se muito às individualidades da equipa. De um lado temos Lewandowski, que já foi bolador, considerado o melhor jogador do mundo, e do outro lado não temos ninguém que podemos destacar como um grande jogador do lado da Arábia Saudita. No entanto, eu acho que este resultado foi um bocadinho enganador. Quem olha para este resultado pensa que a Polónia conseguiu ter o jogo na sua mão durante estes 90 minutos, ou que conseguiu controlar bem este jogo, mas não foi bem assim. O que se passou muito aqui foi a Polónia, das 3 oportunidades que criou, conseguiu efetivamente marcar 2. Já do lado da Arábia Saudita, também pela uma boa prestação do Szczęsny, eu não sei dizer muito bem o nome do guarda-redes, mas Szczęsny, que este jogo fica 2-0 e não realmente empatado. Para mim foi um bocadinho injusto por aquilo que foi o jogo na sua totalidade, porque aqui o jogo acabou por ser muito distinguido, ou o resultado foi muito na base da eficácia. E pelo menos eu vou falar muito da eficácia hoje, porque como nós já falamos aqui muitas vezes, quem não marca sofre, e acaba por acontecer isto. A Arábia Saudita tem ali 1 ou 2 lances que podia realmente ter marco, mas tínhamos lá um guarda-redes que fez uma boa exibição, defende um penalti, e realmente este jogo peca aqui um bocadinho pela eficácia do lado da Arábia e pela boa prestação da parte ofensiva da Polónia, especialmente do Lewandowski, que acaba o jogo a chorar, porque foi o primeiro golo que ele marcou em fases finais do Mundial, e é incrível ver um jogador com o historial que ele tem, com os golos que já marcou, a ficar tão emocionado por marcar um golo no Mundial, que para muitos é normal, para Cristiano Ronaldo, Messi, é normal, e para este jogador, tendo em conta a seleção em que ele está inserido, é algo que o motiva e algo que o deixa emocionado por o fazer.
Sim, eu percebo a provocação do André em relação ao Szczęsny. Eu volto a dizer isto: não acho o Szczęsny um péssimo guarda-redes. Quer dizer, eu não acho o Szczęsny um péssimo guarda-redes, não acho que o Szczęsny um guarda-redes horrível. Acho que o Szczęsny não é um guarda-redes para os Juventus, não acho o Szczęsny um guarda-redes topo mundial, acho que é um guarda-redes quanto muito mediano. E que teve um bom jogo. O Roberto também já teve bons jogos. E lembro-me de um penalti que ele defendeu e todos nós andámos a dizer finalmente o Roberto voltou. Pois é, foi um campeonato bastante interessante esse para os jogados dos nossos adversários, que ainda hoje não nos deixam com isso. Mas a verdade é que eu acho que é muito isso que vocês falaram. As qualidades individuais sobrepuseram-se, olhando para a estatística, vale o que vale. A Arábia Saudita teve mais remates, poderia ter marcado, mas a Polónia chegou lá com mais qualidade. Às vezes o que conta não é quantidade, é qualidade. A Polónia teve muito mais qualidade. No último gol, o rapazito saudita decidiu assistir o Lewandowski, uma vez na vida que não gostaria de assistir Lewandowski. E pronto, acontece, é uma coisa que pode acontecer no futebol, aqui fora brincadeiras, mas são coisas e do futebol, e é isto, é aquilo que nós vimos a falar, do quem não marca sofre, quem não marca sofre, quem não marca sofre. Parecemos um disco arriscado, mas todos os jogos, ou praticamente todos os jogos, têm acontecido assim. Há jogos que infelizmente eles poderiam deixar de nos fazer a nós sofrer com a qualidade de jogo, mas isso já lá vamos também, vamos falar disso, mas a verdade é que... Como diria o Rico, como chama-se isto em futebol? Exatamente, como é que se visto em futebol? A Arábia Saudita venceu aliás, a Polónia venceu e lançou este grupo, tornou este grupo pelo menos bastante interessante, porque partimos aqui para uma última jornada e já lá vamos, em que todos podem decidir contra todos, e é engraçado porque as seleções históricas mais fortes jogam umas contra as outras, e as seleções teoricamente mais fracas jogam uma contra as outras, ou seja, tudo pode acontecer, vai ser muito interessante, havia de ser muito engraçado. A cara que há uma surpresa que eu acho que pode acontecer, e passar aqui alguém que o pessoal não está bem à espera. Vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas atenção, que esta Arábia Saudita é uma seleção, pode não ser uma seleção que joga muito bem à bola, mas é uma seleção muito, muito difícil de se ganhar. Eu lembro-me de uns jovens de um canal de YouTube que fizeram o lançamento e a divisão deste grupo, dizendo que eles iam só lá tentar fazer um pontinho. São pessoas muito boas a fazer previsões. Catarina, melhor e pior deste jogo? Eu, como melhor, coloquei mesmo o Szczęsny, porque acho que ele conseguiu equilibrar aqui um bocadinho o jogo para o lado da Polónia, conseguiu que eles conseguissem levar pontos. Acho que é de salientar também o guarda-redes, e queria também colocar aqui o Lewandowski como um dos melhores, porque apesar de ele ter o primeiro golo, ele não consegue efetivamente marcar, mas não deixou de lutar pela jogada até o final, e acaba por assistir o colega que marca o primeiro golo para a Polónia, e se calhar aqui desbloqueou aquele que foi o primeiro jogo que eles não conseguiam marcar. Acho que ele aqui desbloqueou um bocadinho o resultado, e queria deixar estes dois como o ponto mais positivo para mim. Do lado da parte negativa, não consegui colocar ninguém como o mais negativo desta equipa. Acabam por fazer todos um jogo equilibrado, não houve grandes questões que deixaram aqui muito a desejar. Portanto, acho que como negativo é mesmo o coletivo, que acho que devia de conseguir jogar um bocadinho mais futebol nos termos de organização e de construção de jogo, porque esta Arábia Saudita supostamente, e como tu disseste bem, houve aqui alguém que fez umas previsões, não devia conseguir jogar tanto, ou ter tantos remates e tantas investidas à área contrária. Já do lado da Arábia Saudita, eu queria colocar a equipa como um todo. Não queria estar a colocar nenhum jogador. Acho que o Moen Kano no meio campo faz um bom trabalho, mas acho que isto se deve ao coletivo. Eles são uma equipa organizada que são capazes de nos demonstrar que o nome às vezes não conta, o que conta mesmo
é aquilo que eles fazem dentro de campo. E acho que esta equipa, e se calhar futuramente, quando voltarmos a falar desta equipa, já não vamos dizer, eles vão lá passear. Vamos dizer, pode ser que esta Arábia ainda surpreenda. E acho que queria colocar mesmo a equipa como um ponto positivo. Agora, do lado negativo, colocava se calhar o batedor do penalti. Independentemente do jogo que fez, acho que este penalti podia ter desbloqueado o resultado, fazia um empate e podiam até trazer a vitória se este golo entra. O que acontece é que depois começa a haver uma pressão, eles começam a sentir que estão muito perto do golo e não o conseguem fazer. E acho que, apesar de num penalti o jogador leva sempre por tabela, acho que infelizmente quando se assume a marcação de um penalti está-se sujeito a isso mesmo. Colocaria como o pior Salem Al-Tazouari, mas não lhe ponho totalmente a culpa. Claramente que há outros jogadores que se calhar podiam ter ajudado um bocadinho mais, porque há ali certos momentos do jogo que a defesa da Arábia também deixam um bocadinho a desejar, no sentido de marcações e de luta até o final pelos lances, mas queria salientá-lo a ele por causa também deste penalti. André, o que é que tens a dizer? Foi muito difícil para ti escolher ou foi fácil? É assim, algumas coisas foi difícil escolher e eu já vou dizer que numas coisas concordo com a Catarina, noutras discordo com a Catarina, apesar de perceber o que a Catarina quer dizer relativamente à Arábia Saudita, e acho que posso começar já por aí. Eu, na Arábia Saudita, eu, por exemplo, não consegui pôr ninguém como positivo. Eu fui exatamente o contrário da Catarina, eu decidi pôr o coletivo como o pior desta Arábia Saudita, porque exatamente não conseguiu desbloquear a baliza da Polónia, não conseguiu marcar exatamente o golo que desse vantagem ou que empatasse o jogo frente à Polónia, independentemente da culpa que certos jogadores possam ter em alguns lances. Eu vou acabar por incluir o grupo todo, o coletivo todo, como o pior desta seleção. A nível positivo da Polónia, pronto, é a coisa que eu acabo por concordar com a Catarina. É a Szczesny, acho que foi a figura de destaque deste jogo, que acabou por segurar ali um bocadinho as redes da Polónia, que não abanassem muito, pelo menos da parte de dentro. Do pior, eu não consegui ver nada de negativo, ou de muito negativo neste caso, que desse pronto, que seja justificação para eu dizer, olha, isto estava errado na Polónia. Eu acho que a Polónia acabou por segurar bem. Podia só dizer ali, se calhar, em alguns processos a nível ofensivo tiveram ali um bocadinho mal, a nível defensivo a mesma coisa. Se não fosse Szczesny, lá está, poderia ter sido as contas muito, muito diferentes, mas de resto eu acho que a Polónia esteve, pronto, conseguiu segurar o resultado, esteve bem, acabou por conseguir levar a vitória e acho que é isso que importa para eles também. Eu concordo com muito daquilo que vocês disseram, mas acho que a minha próxima frase vai revelar basicamente tudo o que eu penso sobre esta Polónia, que vai ser uma frase que vai ser dita aos 27 dias de novembro do ano da graça de 1922, que é: a Polónia só ganhou a Arábia Saudita graças ao Szczesny. Ou seja, isso diz muito que o melhor desta equipa da Polónia, por muito que eu tenha birração pessoal, se assim quiserem dizer, com o Szczesny, foi o Szczesny. Defender um penalti, por mais mal marcado que ele tenha sido, principalmente a marcação do penalti é muito mal feita, depois a defesa da recarga é muito boa, mas é sempre defender um penalti, apesar de ter sido com um bocadinho de batota, porque o pezinho não está em cima da linha, o VAR estava a dormir, e eu, tendo em conta o passado recente, com guarda-redes que não sabem respeitar essa regra, envio sempre, e sou muito perfeccionista com essa regra. No entanto, o facto é que a Polónia houve de incídio e o Szczesny foi sem dúvida a figura de destaque desta equipa, porque se não fosse ele, se ele tivesse num dia mais a Szczesny, não tinha sido nada bonito para a Polónia. Como pior da Polónia, eu tenho que destacar a equipa da Polónia, por muito respeito que se tenha, da mesma forma que fizemos com a Argentina, temos que fazer, por muito respeito que se tenha por esta Arábia Saudita, uma equipa com a Polónia, com os jogadores que tem, não pode ficar tão pouco contra esta Arábia Saudita, por muito que tenha conseguido equilibrar o jogo, por muito que tenha conseguido vencer o jogo, por muito que tenha destaques individuais. A Polónia não jogou aquilo que se está a esperar ainda, por isso eu acho
que continua a ser o destaque negativo, esta forma coletiva com que a Polónia joga. Em relação à Arábia Saudita, como ponto negativo, tenho que destacar a linha defensiva, porque uma equipa que ataca tão bem, tem de agarrar isso tudo, sempre que a bola chega ali atrás ao pé da área, aquilo é um ai Jesus, porque aquilo sente-se que alguém vai fazer as neiras e aquilo vai acabar por dar gol. Por uma seleção que joga desta forma, acaba por ser bastante problemática, e por uma seleção que vai jogar no Campeonato do Mundo com seleções superiores, é muito problemático que isto aconteça. Volto a dizer, Hervé Renard, treinador da Arábia Saudita, mais uma vez dou o destaque, porque mais do que a forma como a equipa se posiciona em campo, é a forma emocional. A Arábia Saudita nunca perdeu a capacidade emocional, e uma equipa destas, mais pequena que a outra, quando está a jogar e o jogo não lhe corre bem, não se perder completamente emocionalmente e não começar a distribuir fruta, como outras seleções, que nem precisam se perder emocionalmente para distribuir fruta, mas e não começar a distribuir fruta à torta e direita, quer dizer que está muito bem trabalhado emocionalmente. E isso é mérito do seu selecionador, e acho que é isso que é. É importante dar-se mérito também a esta parte que não é bem só tática, esta parte emocional, porque conta muito para o futebol, e é isto. Esta Arábia Saudita sensiblemente tem que melhorar muito. Em relação ao seu treinador, tem que se calhar começar a pensar um bocadinho mais taticamente do ponto de vista defensivo e não só do ponto de vista emocional na equipa. No outro jogo deste grupo, a Argentina regressou às vitórias em mundiais. A Argentina venceu 2-0 a seleção do México, com um gol aos 64 minutos de um rapaz, não sei se vocês já ouviram falar dele, Lionel Messi, não sei se já ouviram falar dele, e de outro jovem que veste muito bem quando joga em clube, chamado Enzo Fernandes. Aos 87 minutos fez o 2-0, um grande gol. Acho que não há clubismo aqui a dizer que é um grande gol. Catarina, neste duelo em que se encontraram as duas equipas do continente americano, tivemos uma disputa de duas boas seleções. Achas que foi um jogo equilibrado, ou foi mais uma vez a Argentina a não entregar aquilo que promete? Sinceramente, Francisco, eu acho que este jogo me desiludeu um bocadinho. Estava à espera de mais futebol praticado pelas duas equipas. Acho que tanto a Argentina como o México podiam ter dado um bocadinho mais à partida. Apesar deles tentarem atacar, trocar bolas, a Argentina tem apenas 2 remates à baliza e o México acaba por ter 1. Eu estava à espera de muito mais. Pensei que fosse um duelo mais interessante para nós que estamos em casa a ver e que gostamos realmente de ver futebol. E acho que acaba aqui por desiludir, especialmente esta Argentina, que pois, como nós dissemos, era candidata a poder ganhar este Mundial. Acaba aqui por desiludir e por fazer parecer que com uma equipa que... Só uma nota no que tu disseste na nossa previsão. Na nossa previsão, a Argentina chegava à final. Exato, chegava à final, e era mesmo disso que eu ia falar. Com o futebol que eles estão a praticar neste momento, acho que se eles apanham uma equipa com um bocadinho mais de qualidade, que realmente vêm para casa mais cedo, que o Messi, infelizmente... que infelizmente o Messi vai se despedir da pior forma dos mundiais. E por isso mesmo, acho que, como tu disseste, o gol do Enzo é um grande golo, que a primeira vez que deixam o Messi um bocadinho de solto, ele faz das suas e marca também, mas acho que o jogo, se ficasse empatado, refletia muito mais aquilo que se passou dentro do campo do que estes 2-0. Estes 2-0, como eu disse há pouco, a eficácia vai ser o tom de ordem destes comentários, pelo menos da minha parte. O que aconteceu aqui foi a Argentina faz 2 remates enquadrados e desses 2 remates marca gol. Temos aqui um Ochoa que infelizmente não conseguiu fazer das suas no sentido de grandes defesas, ou de conseguir que estes 2 remates à baliza sejam impedidos, mas também a culpa seja um bocadinho da distração nestes 2 golos e da qualidade que é inegável destes 2 jogadores, especialmente o Enzo, que faz um golo de levantar o estádio, como se costuma dizer,
e este México também se deixa um bocadinho a desejar, porque acaba esta segunda volta em último do grupo, o que era algo que não estávamos à espera, e falo um bocadinho sobre aquilo que eu previ, que achava que este México ia tirar aqui pontos a algumas das equipas, e infelizmente o futebol dele passa muito pelo guarda-redes, que está a fazer uma grande exibição, mas a equipa esqueceu-se que o guarda-redes não marca golos, portanto ele só os defende. Convém eles ajudarem um bocadinho aqui neste processo para ganhar jogos, que é, ok, o Ochoa defende, mas nós temos que marcar. E acho que eles ainda não acordaram muito para aquilo que é este Mundial. André, pegando nisto que a Catarina disse, Mundial, Ochoa e México é já um tema recorrente e muito, e muito batido. Concordas com isto, que esta Argentina, se quer ser campeã do mundo, tem que melhorar em muito o seu jogo? E o que é que achas destes primeiros passos, este rapaz que tem catado os roubados europeus, Enzo Fernandes, na seleção argentina, e que achas que pode passar por aí também a reconstrução do bom futebol argentino? Sim, eu acho que esta Argentina ainda tem de mostrar um bocadinho mais do que aquilo que mostrou neste jogo. Acabou por mostrar mais do que deu contra a Arábia Saudita, por exemplo, mas ainda não é aquela Argentina que nós estamos habituados. Já sabemos que nós estamos sempre à espera de ver estas grandes seleções, e os nossos vídeos de análise a estes jogos acabam por bater sempre no mesmo quando falamos de seleções de renome que já marcam tantas presenças em competições internacionais, que exatamente este Mundial está a desiludir por completo qualquer adepto de futebol, por assim dizer. Tivemos, como a Catarina disse, um México e uma Argentina muito adormecidos ao longo do jogo. A Argentina esteve um bocadinho de nada acima no jogo, por isso é que também conseguiu marcar 2 golos no jogo. Acho que os 2 golos foram muito bons. Claro que o de Enzo acaba por ser, se calhar, aquele que tem mais destaque, porque foi, sinceramente, um golo melhor do que de Messi. Portanto, esses passinhos que Enzo está a dar, que os traga para o clube onde joga, se faz favor. E de resto acaba por ser muito aquilo que a Catarina também estava a referir. A Argentina, se quer mostrar exatamente que quer ganhar esta competição, que quer vencer este Mundial, que quer chegar à final como nós previmos que ia chegar, tem de mostrar um bocadinho de mais futebol. Neste grupo, nós dissemos no vídeo de análise do jogo da primeira volta que o jogo contra o México iria ser, se calhar, aquela prova de fogo que a Argentina e México também iriam ter, e o que se viu foi uma prova de fumo, porque nem chama houve para aquecer exatamente este jogo, um jogo que nós pensávamos que ia ser quentinho, que ia dar muito que falar. Relativamente a este jogo, acaba por não aparecer sequer nem uma pontinha da chama, aquela chamada a fagulha, não é? Não chegou nada disso a este jogo. Enquanto a Ochoa, como vocês referiram, Ochoa e México e Mundial já são sinónimos, mas aqui o homem não teve culpa nos 2 golos, porque os 2 golos foram erros clamorosos. Pelo menos o primeiro foi erro clamoroso, que deixaram o Messi ali sozinho, abandonado, parecia um sem-abrigo, e que ele aproveitou, só estou, e a bola entrou. Portanto, Ochoa não tem culpa. No segundo, Enzo decidiu rematar muitíssimo bem, fazer um brilharete e um grande gol. E lá está, Ochoa também volta a não ter culpa neste lance, mas é certo que existe muito a melhorar nesta Argentina e neste México, se na próxima jornada quiserem garantir um lugar na próxima fase. Portanto, é bom que estes jogadores comecem a jogar um bocadinho mais à bola, comecem a treinar um bocadinho mais, a correr mais, porque senão vamos ter muitas desilusões para este Mundial fora, e se calhar muitas surpresas a passar à próxima fase. Sim, eu começo a achar que o melhor, concordo com muito aquilo com basicamente tudo aquilo que vocês disseram. Eu começo a achar que o melhor para fazer nos jogos do México é tirar as balizas, porque ele está a ser muito complicado nos jogos do México e ver remates. Eu acho que passa muito por aí a qualidade e a genialidade de 2 rapazitos que estão a entender muito bem o Messi e o Enzo. Aqui destacaram e fizeram 2 remates dos jogadores daquela qualidade. Dar-lhe espaço vai dar a asneira. Pronto, é certo e sabido, e foi o que aconteceu naquele gol. Eu não sei o que é que se passou com a defesa do México, estavam todos concentrados
em outra coisa qualquer, menos naquele jogo. No outro gol, apesar de tudo, o Enzo é muito rápido ali no movimento e faz o remate colocadíssimo. Com a chuva, eles podem desconjugar o homem todos os anos para o Mundial, mas convém também desconjugarem o resto da equipa, porque senão o resto de México não vai muito longe. E esta Argentina, sim, tem que melhorar muito o seu futebol, porque esta Argentina treme com várias vezes, e ver uma seleção da Argentina, uma coisa que nunca pensava, neste Mundial está a acontecer coisas históricas, que é uma coisa que nunca pensava dizer é a Argentina é fraca mentalmente, uma coisa que nunca me passou pela cabeça quando me referi à Argentina, aos jogadores argentinos, ser uma equipa fraca mentalmente. Isso é uma coisa absolutamente absurda que está a acontecer no Qatar, e que a seleção da Argentina tem que voltar-se a encontrar, porque quando encontrar seleções mais fortes, principalmente uma das europeias e os seus vizinhos sul-americanos, se apanhar um dos outros vai ser muito complicado para esta Argentina aguentar essas duas seleções, e vamos lá ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Mas se a Argentina não melhorar o seu futebol, vai ter muitos problemas. André, podes já avançar com os teus melhores e piores? Sim, eu avanço, sim senhora, relativamente aos melhores. Para além de Messi, do lado da Argentina, para além de Messi e Enzo, eu também acho que eu vou acabar por destacar a Cunha, porque também esteve bastante presente no jogo e bastante presente nos lances que deram golo. Portanto, acho que estas três figuras acabaram por ganhar então aquele destaque de positivo. A nível do México, eu neste jogo não consegui mesmo destacar ninguém, não consigo destacar. Este vídeo vai ser o vídeo em que eu não consigo destacar quase gente nenhuma, porque lá está, as coisas são tão fracas, eu não consigo ter o processo mental suficientemente forte para conseguir destacar alguém. Portanto, no México, peço imensa desculpa aos meus colegas, mas eu não consegui ter esse processo. Vocês tiveram o exercício de conseguir tirar alguém positivo do México, muitos parabéns, mas eu não. A nível negativo, na Argentina é a tal pobreza ainda do processo ofensivo e do processo defensivo de vez em quando também, aquele adormecimento, porque as seleções parece que ainda estão todas muito a dormir, está tudo, se calhar ainda com o jet lag de estarem no Qatar. Portanto, as coisas estão muito esquisitas, e o negativo mesmo da seleção argentina, tal como a seleção mexicana, é não conseguirem provocar e seguir para a frente e criar um jogo de futebol, nem digo um espetáculo de 5 estrelas, apenas um jogo de futebol normal, em que consigamos chegar aos 90 minutos e dizer: olha, jogaram futebol, sim senhora, não foi um grande espetáculo, mas jogaram futebol. E portanto acho que é isto que também falta um bocadinho às duas seleções, e é isso que eu destaco também negativamente a estas duas seleções. Acaba por ser um bocadinho as duas juntas. Claro que a Argentina teve mais sorte ao ter tido aquelas abébias do México, mas lá está, o México precisa então de melhorar um bocadinho mais, e estas coisas negativas também para os próximos jogos. Catarina, conseguiste fazer uma magia, ou talvez, não sei, fazer os cálculos para enviar o homem algo outra vez e descobrir algo positivo nisto jogo, acima de tudo, no México? Como o André disse e falou bem, é um bocadinho complicado nós colocarmos aqui alguém do lado do México como positivo. Eu, para os nossos ouvintes ficarem um bocadinho felizes por nós termos colocado alguém, acho que só se alimentava ali o Alexis Vega pelo remate que fez, o único remate da equipa do México que sai dos pés dele. Portanto, vou colocá-lo aqui como o seu ponto positivo. Poderia ser que esse remate desse em golo. Portanto, acho que é assim o que nós podemos salientar. Ou o César Montes pelos cortes. Acho que são assim os dois jogadores que podemos colocar assim com um bocadinho mais de destaque, apesar deste destaque ser invalidado, vamos pôr assim, pelo futebol praticado, porque são destaques só para não dizer que não colocamos lá ninguém, não é? Espero que percebam. Do lado negativo, acho que do lado mexicano temos muitas coisas a apontar, mas acho que vou colocar aqui o treinador pela estratégia. Eu acho que esta equipa do México tem bons jogadores, mas se calhar a estratégia adotada de uma linha atrás de 5 é muito boa realmente para parar uma equipa
como a Argentina, em que o Di Maria não conseguia criar, o Messi tinha pouco espaço, e tira aqui 2 bons jogadores do jogo, mas depois esquecem-se que o jogo não é só para defender. Convém a parte ofensiva desta equipa também funcionar. E acho que, ou pelas escolhas do treinador, ou pelo aquilo que ele lhes diz que vai ser a ideia de jogo, a parte ofensiva desta equipa mexicana não veio. Devem estar a fazer a ola, devem estar numa festa mexicana, mas para estes jogos ainda não apareceram. E portanto acho que o mais negativo desta equipa é a parte ofensiva realmente, e se calhar este treinador que não está a fazer o devido trabalho para que esta parte ofensiva trabalhe melhor. Normalmente, e lembro-me dos jogos que cheguei a ver do México, eles ofensivamente funcionavam muito bem e tinham garra e tinham ambição por querer mais, e acho que eles perderam um bocadinho isto. Do lado da Argentina, eu concordo com os destaques que o André fez, mas queria salientar especialmente Enzo, quando entra aos 54 minutos e consegue agitar um bocadinho mais a partida. Acho que fez sentido a entrada do jogador, porque conseguiu meter ali um bocadinho de ordem, vamos pôr assim, no meio campo. E acho que ele é o ponto positivo e o ponto de viragem que faltava nesta equipa para conseguir efetivamente marcar. Acho que os meus pontos positivos são esses. Agora, do lado negativo desta equipa da Argentina, não vou colocar ninguém, porque acho injusto, tendo em conta o nível de futebol praticado por esta equipa. Acho que dizer que um jogador teve mal é injusto para os outros todos que não estão a jogar. Angel Di Maria continua a tentar estar em jogo, mas teve um jogo um bocadinho apagado. Não sei se foi por culpa do México conseguir estar a tirar-lhe menos espaço, digamos assim. Mas acho que esta equipa deixa muito a desejar. A Argentina devia e podia fazer um bocadinho melhor, e acho que estar a tentar lutar à segunda jornada por ainda se poder classificar, eu acho que fala muito sobre aquilo que tem sido o futebol da Argentina. Nós que dissemos que provavelmente a Argentina passaria este grupo com uma perna às costas, eu acho que eles fizeram isso mesmo, meteram a perna às costas e esqueceram-se como é que se joga futebol. Era isto que eu dizer, parece jogar com uma perna às costas. Exatamente. Acho que eles ouviram a nossa previsão e disseram: é para jogar com uma perna às costas. Maltinha, no sentido literal, ok? É suposto vocês jogarem à bola e facilitarem assim um bocadinho os vossos jogos. Eu acho que é muito por aí. Acho que vocês fizeram muito bem a análise. Do México é difícil destacar um ponto positivo. É esquisito quando há um jogo do Mundial do México. Eu acho que não é um ponto positivo, mas houve 2 remates à baliza, sofreu 2 gols. Se tivesse havido 3 remates à baliza, ele tivesse defendido era o estado positivo. Mas apesar de eu não ter culpa, no primeiro eu poderia se calhar ter feito um bocadinho melhor, mas eu não tenho culpa direta. Não acho que a guarda-redes, enfim, que estão em clubes maiores, tem muito mais culpa em gols sofridos, mas isso é ainda neste dia. Mas acho que, sinceramente, eu não tenho culpa dos gols, mas não consigo destacar como ponto positivo exatamente por causa disso. Como ponto negativo do México, esta equipa do México, sem ideias nenhuma, zero. O México parece que entra num campo de futebol, parece que quando nós jogávamos futebol na escola, que nós vamos entrar ali para brincar, e pronto, olha, às vezes corre mal e nós nem atacamos. Se bem que eu acho que já vi jogos de escolas bem mais interessantes que isto. Eu acho que já vi jogos do Louvre, peço desculpa a quem estiver a ouvir e gosta do Louvre, mas já vi jogos do Louvre muito mais impressionantes que este México a jogar, e muito mais interessantes. Em relação à Argentina, o ponto negativo acho que continua a ser a falta de ideias da equipa da Argentina, a falta de capacidade daquilo de aguentar os tempos de jogo, perceber o jogo, compreensão de jogo, e vai ao encontro ao meu ponto positivo, que é com isso Fernandes a equipa melhora isso. Apesar de nós tínhamos combinado por não fazer isso, mas pronto, lá vai ter que ser. É aqueles jogadores que nós sabemos que vai passar com o meio tempo o futebol português. Está cá um ano e depois vai para lá o seu clube onde ele está. Se estiver um ano, o mercado vai abrir em janeiro. Esperemos nós que esteja um ano. Também que eu fui o idiota que tive de fazer o mercado ainda. Enfim, nem interessa.
Mas pronto, vai passar como comenta para o futebol português, o seu clube vai capaz de fazer uma bela arrecadação com o homem, mas pronto, fica por aí e à próxima. E provavelmente vai-nos dar de cabeça nas competições europeias quando o pessoal o encontrar. E acho que podemos dizer que com ponto é isto que nós falámos, os pontos negativos e os pontos positivos, é isto. Acho que em relação ao grupo C estamos conversados. Vamos passar para o grupo D. O primeiro grupo teve uma seleção classificada após os oitavos de final, mas já lá vamos começar com um jogo que eu já estou a ver que o André ele está super entusiasmado para falar dele, porque claramente, pela cara do André, foi um jogo extraordinário. Falamos do Tunísia-Austrália. A seleção australiana venceu por uma bola a 0. O gol foi marcado aos 23 minutos por Mitchell Duke. E a partir daí aconteceram coisas neste jogo. O André, de certeza. E antes também aconteceram coisas. Antes também aconteceram coisas. O André tem muita certeza que ele está entusiasmadíssimo para falar disto. André, faço-te a pergunta agora fora de provocações. Achas que o gol solitário que esta Austrália marcou pode dar aqui que se calhar vai haver aqui deu uma resta de esperança e pode haver ainda alguma surpresa neste grupo, ou achas que este grupo já está praticamente com os seus destinos ditados? É assim, relativamente a este gol da Austrália, eu acho que se calhar pode dar aquela tal réstia de esperança para conseguirem passar aos oitavos de final. Não acredito que vai ser muito fácil, muito difícil. Eu acho que esta Austrália apenas anda a passear em campo, pronto, anda ali a ver as coisas, as paisagens, mas eu penso que falta é só o jogo contra a Dinamarca, penso, não, contra... E está é contra a Dinamarca e está neste momento em segundo do seu grupo. Exatamente, mas eu acho que contra a Dinamarca vai ser um bocadinho complicado, e já vamos falar também da Dinamarca, mas eu acho que vai ser um bocadinho complicado, e esta Austrália a jogar como jogou neste jogo, vai passar em primeiro lugar do terceiro. Portanto, deste jogo eu acho que a tua pergunta acabou por resumir um bocadinho do que se passou neste jogo, mas pronto, verdade seja dita, vou tentar fazer uma análise do que aquilo que eu vi uma Tunísia a tentar pegar no jogo e até quase a conseguir ao longo da primeira parte, mas a Austrália acabou por também apanhar a equipa tunisiana em contra-ataque. Desculpa, André, estatisticamente a Tunísia rematou mais que a Austrália, inclusive, e remata a baliza e tudo, fez mais remates, não quer dizer que não cuidado. Sim, lá está, a Tunísia esteve um bocadinho em cima do jogo todo, apesar da qualidade, mas esteve em cima do jogo todo, só que lá está, a Austrália apanhou a Tunísia em contra-ataque de surpresa e acabou por marcar e conseguir ter então esse gol de vantagem e ter o gol da vitória. Mesmo depois do gol da Austrália, a Tunísia tentou sempre procurar o golo do empate, pelo menos ao longo do resto da primeira parte, e até teve algumas situações em que quase o conseguia. Na segunda parte, mais uma vez a Tunísia esteve em cima da Austrália, mais uma vez a Austrália voltou a apanhar de surpresa a Tunísia num contra-ataque, mas felizmente para a Tunísia e infelizmente para a Austrália não conseguiram marcar então esse golo. Enquanto, por exemplo, tivemos também uma Austrália que adormeceu ao fim do tal primeiro golo, tivemos a tal Tunísia que não conseguiu apenas marcar, porque lá está, e não querendo mais uma vez ofender os jogadores da equipa da Tunísia, peca também pela pouca qualidade coletiva que tem em conseguir chegar à baliza. Eles conseguiam chegar à baliza, mas em termos de finalização não conseguiam finalizar. Por exemplo, quando estavam a ter uma boa posição para marcar o golo e não conseguiam marcar. Portanto, relativamente a esta Tunísia, eu acho que está praticamente arrumada para ir de volta para casa, porque o próximo jogo vai ser contra a França, e a França, pronto, é a França, e a Tunísia é a Tunísia. Essa não veio para passear para o Qatar.
A França, eu acho que não veio passear para o Qatar e já vamos também fazer referência a isso. Relativamente à Austrália, vai ter um jogo muito complicado frente à Dinamarca, caso jogue da maneira como jogou frente à França, que também já vamos comentar, mas a Austrália a jogar exatamente assim não vai conseguir passar, e viu-se também exatamente no primeiro jogo que foi o que aconteceu. Chegou uma vez à baliza da França e marcou o golo, decidiu adormecer e a França acordou e conseguiu ganhar então por 4-1. Relativamente a este jogo, foi exatamente o mesmo. A Tunísia até esteve em cima do jogo desde o início até ao gol. Teve só aquele lance à Austrália, aquele lance de surpresa à Tunísia, em contra-ataque, lá está, quem não marca sofre, e a Austrália acabou por marcar um gol e voltou a adormecer. Se calhar estavam com frio, decidiram tapar-se com as mantinhas e adormecer, porque pronto, tinham de descansar, porque o próximo jogo se calhar vai ser difícil. Mas a verdade é que podem ter uma resta de esperança, porque a verdade é que estão em segundo lugar com 3 pontos, penso eu. Exatamente, estão em segundo lugar com 3 pontos, e a Dinamarca tem 1 e a França já tem 6, e vai ser aqui mesmo esta esperança de já estarem no segundo lugar que se calhar os vai motivar um bocadinho mais, pelo menos esperemos nós amantes de futebol, que os vai motivar um bocadinho mais para que eles joguem um bocadinho melhor a bola, porque se eles não tiverem esta motivação de já estarem no segundo lugar e de estarem numa posição que os permite passar à próxima fase, vai ser muito complicado passar e muito provavelmente vão descer ao nível classificativo. Portanto, se a Austrália estiver a jogar ao estilo Fernando Santos e realmente conseguir, ainda passa. Se não, se for lá mesmo para dormir, então a Austrália foi muito bom o jogo que vocês nos deram, foi bom os 2 golos que marcaram, ou 3, dependendo do jogo, contra a Dinamarca, porque se eles marcarem gol em cada jogo, pronto, marcaram os 3 e vão embora outra vez para a terra dos cangurus, e pronto, conseguiram ganhar à Tunísia, uma Tunísia que se mostrou mais forte que vocês, mas que vocês, pronto, tiveram mais sorte e marcaram um golinho. E é basicamente o resumo deste jogo. A última vez que uma equipa que precisava de um empate para passar jogou a Fernando Santos, aquilo correu muito mal. Correu pessimamente mal. Catarina, achas que nesta Austrália vai ter a capacidade de surpreender, ou achas que no último jogo a Dinamarca vai dizer isto foi tudo muito giro, mas agora lá para casa que nós vamos seguir em frente? Portanto, eu acho que alguém, e se me quiserem pagar a viagem para eu ir ao Qatar, eu não me importo, até posso aprender a falar aqui um bocadinho com esta Austrália e tentar-lhes explicar, como nós explicamos às crianças, que futebol é para jogar, é para efetivamente jogar, ok, Austrália? E este último jogo frente à Dinamarca, eu acho que, a menos que eles sejam Fernando Santos, e já vou falar aqui um bocadinho deste síndrome de Fernando Santos, que se eles jogarem a Fernando Santos, o empate chega-lhes para passar, não é verdade? Mas acho que eles não são assim tão bons, e até defensivamente tiveram bem este jogo, porque também um bocadinho por culpa da Tunísia e do seu ataque, como tão poucas opções, acho que se for realmente só para defender, eu acho que a Austrália vai ter um bocadinho de dificuldade contra a Dinamarca. Portanto, eu acho que esta última jornada vai ser interessante, não pelo bom futebol, mas vai ser interessante quanto tempo é que a Austrália aguenta frente à Dinamarca sem sofrer. Eu acho que vai passar muito por isto. Falando um bocadinho daqui da síndrome de Fernando Santos, eu acho que estas equipas, quando prepararam os jogos, especialmente contra a França, pensaram o seguinte: nós vamos defender o jogo todo, portanto vamos nos preocupar com a parte defensiva e depois vamos dar uma déder e ir lá à frente chutar e marcar. Realmente contra a França, no primeiro jogo isso resultou, eles foram lá uma vez e conseguiram marcar e depois pensaram, e tal, vamos defender, mas contra a França percebeu-se que nem a defesa destas equipas são assim tão boas, porque efetivamente depois levam 4 golos sem saber muito bem como, e acho que este jogo também é um bocadinho decidido por isso. O que faltou à Tunísia foi mesmo a parte ofensiva. Defensivamente estiveram bem, sofrem o golo, pode acontecer a qualquer um, mas por terem tão poucas opções ofensivas, perdem este jogo. E nós que pensávamos que a Tunísia ia também vir aqui um bocadinho passear e mostrar as botas, acho que o único ponto que nós podemos pegar nesta equipa é a parte ofensiva. Acho que se eles tivessem ali um ou outro jogador que fosse
que fosse um bocadinho melhor a finalizar. Foi como o André disse, acho que podiam ter levado este jogo para o lado deles e podiam ter levado aqui a vitória, e agora estaríamos a falar aqui de uma Austrália que já tinha demonstrado tudo o que tinha a demonstrar, e até a Tunísia conseguia passar por eles. Portanto, acho que aqui temos que dizer que a Austrália deixa muito a desejar neste Mundial. Não que nós esperássemos que ela passasse em segundo, e pode-nos vir a surpreender e passar mesmo em segundo, mas acho que será o segundo lugar mais injusto desta competição, porque realmente futebol tem muito pouco. Os jogadores até podem querer muito marcar e jogar, mas futebol, meus caros amigos, podiam dizer: malta, nós não sabemos jogar, vamos entregar aqui o segundo lugar à Dinamarca, porque efetivamente em termos de futebol jogado eles têm assim um bocadinho mais de qualidade, e já vamos falar a seguir o jogo que fizeram contra a França. Tem um bocadinho mais de qualidade, especialmente defensiva, que nós, e acho que este jogo mais uma vez fica marcado pela eficácia. Eu acho que vocês falaram muito bem, senhores doutores. Só uma pequena nota aqui, que quando vocês voltarem a falar, está, és muito agressivo com o Irão de Carlos Queiroz, eu vou cortar esta parte e vou mostrar-vos. Porque eu estava a pensar exatamente na mesma coisa. Eu só tenho medo é que no próximo vídeo seja eu agressivo com alguma seleção. Porque também não foste propriamente simpático à Austrália, mas realmente é a Austrália. Ninguém realmente... Nós próprios dissemos isto agora aqui fora da casa. Eu acho que este é o grupo que as coisas é que deixar mal, porque nós próprios dissemos que não víamos nesta Austrália uma capacidade futebolística por aí além. Eu acho que ela não tem uma capacidade futebolística por aí além. É uma seleção competentezinha contra uma Tunísia que é estupidamente incompetente a nível ofensivo. Eu seria capaz de, falando aqui de outras seleções, eu sou maluco para dizer, imagino Lewandowski nesta seleção. Eu acho que esta seleção ia causar muito mais dor de cabeça que a Polónia. Eu sou capaz de dizer, tendo em conta o estado atual do futebol, eu acho que ia haver um festival que não ia ser bonito nada para aqueles australianos. Mas a verdade é que aconteceu, foi um jogo que é preciso acontecer neste Mundial, porque todos os jogos têm que acontecer. Mas acho que não há nada, acho que esta Tunísia merecia uma vitória. A França podia dar o jeitinho à Tunísia e deixar a Tunísia passar, porque ninguém merece nos oitavos levar como a Austrália a jogar isto. E ninguém merece ter que levar outra vez com a Austrália. Quer dizer, devagarinho, provavelmente os nossos adversários diziam isto nós no Euro 2016 e Portugal ganhou, e também uma Austrália agora sem campeã do mundo é para fechar o futebol e voltar a fazer não, porque alguma coisa está muito errada. Mas acho que vocês falaram muito bem e é isso. André, enquanto nós... Só ia dizer que a diferença é que a Austrália pelo menos ganhou um jogo na fase de grupos. Sim, mas também fiz 3 pontos. Sim. É verdade, André, eu vi quando nós estávamos aqui a falar, estavas aí com o calculador, havia 3 ou 4 senhores que pareciam da NASA. Conseguiste finalmente distinguir alguma coisa positiva e negativa neste jogo? Ou nem com essa ajuda toda conseguiste? Ora bem, consegui destacar um jogador e foi o melhor da Austrália porque foi o que marcou o gol, que foi o Duque. E foi simplesmente porque marcou o gol. Porque de resto, pronto, acabo por destacar como pior, como melhor e pior a equipa da Tunísia, no geral, porque esteve bem por ter estado em cima do jogo todo, mas esteve mal porque não conseguiu desbloquear o marcador. Relativamente ao negativo, obviamente vou destacar também a equipa toda da Austrália, exatamente por aquilo que já dissemos. Vou poupar um bocadinho de tempo aos nossos ouvintes, vou resumir, porque eles não jogam lá muito bem. E agora sim, fui um bocadinho agressivo demais, mas acaba por ser esses os meus destaques positivos e negativos. Nunca fiz uns destaques tão rápidos como este jogo, e pronto, isso diz muito sobre o que foi este jogo e o que são estas equipas. A Tunísia infelizmente teve o azar de não conseguir marcar, e do que leva então o prémio de melhor, porque pronto, marcou o gol. Catarina, tu, estudiosa de física quântica, conseguiste, ou és como o André que nem, ou és como o André que também, mesmo com essa toda a ajuda tecnológica, não conseguiste chegar lá? O jogo realizou-se ontem,
sábado, mas acho que estou desde sábado aqui a fazer cálculos para tentar perceber qual foi a jogadora que conseguiu se destacar, especialmente nesta equipa da Austrália, que se conseguiu destacar. Mas aqui o nosso querido colega Duque facilitou-nos aqui o trabalho, marcou o golo e disse: oh maltinha, tem aqui, escolha-me a mim. Ele chama-se de Duque, mas fez-nos lembrar, foi o burro do Churreca, a dizer: estou aqui, escolha-me a mim. E nós lá temos que escolher o Duque como o melhor desta Austrália, porque efetivamente conseguiu marcar o golo. Mas em termos de melhor e pior, estou aqui um bocadinho como o André. Pedimos desculpa por não conseguir destacar aqui realmente alguém como positivo e alguém como negativo destas duas equipas. Acho que os guarda-redes estiveram bem, mas também não conseguem ser destaque porque houve 4 remates à baliza da Tunísia e 2 da Austrália. E acho que isto diz muito sobre aquilo que também foi o jogo. Portanto, o que eu queria salientar, o ponto positivo, é a Tunísia, que defensivamente e o seu jogo é bastante organizado, tal como a Austrália defensivamente. Não podemos apontar muito, porque realmente não houve golos, portanto acho que o ponto positivo destas duas equipas é realmente a parte defensiva. Já do lado da Tunísia eu queria deixar como ponto negativo realmente o ataque. Eles não têm muitas opções, os homens da frente, os 3 homens da frente realmente não conseguem fazer aquilo que lhe falta muito a esta equipa, que é marcar golos. Já vão no segundo jogo e continuam sem qualquer golo nesta competição. Acho que poderá ser interessante no último jogo tentarem pelo menos fazer o seu golo para se despedirem ao menos com um golo na competição. Mas ao contrário disto, eles continuam uma equipa a sofrer muitos golos, muitos poucos golos, peço desculpa. No primeiro jogo não sofrem qualquer e neste sofrem apenas um, portanto acho que defensivamente não há muito a apontar a esta equipa da Tunísia, mas ofensivamente acho que podíamos fazer aqui uma dissertação sobre como as opções que eles têm na frente deixam um bocadinho a desejar, e acho que foi por isso que não conseguem levar este jogo para o lado deles, como eu disse há pouco, e acho que estes são os meus pontos positivos e negativos, com um bocadinho de dificuldade, especialmente na Austrália, para encontrar algo positivo nesta seleção. Eu, infelizmente, os meus amigos da NASA não me atenderam, por isso eu não consegui chegar a nenhuma conclusão, mas concordo com vocês, foi basicamente isso. Acho que é um jogo em que destaca-se bem porque defendem bem as duas equipas, destaca-se mal porque atacam mal as duas equipas. Acho que são duas equipas amigas e irmãs nisso. Foi um jogo que aconteceu e o pessoal teve que ver por estar no Mundial e por calendário, e temos que falar deste jogo. E como estamos todos com muito mais vontade de falar do jogo da França, porque é muito mais interessante do que este, vamos exatamente passar para isso. França e Dinamarca encontraram-se naquilo que toda a gente esperava, já a teoria que seria o jogo de decidir o primeiro lugar, só que esta Dinamarca, enfim, também teve problemas na chegada ao Qatar, pelos vistos. A França, os atuais campeões do mundo, venceram por 2-1 a Dinamarca. Kylian Mbappé marcou aos 61 minutos para a França. Andrés Christians empatou para a Dinamarca e toda a gente pensou: queres ver que a Dinamarca vai fazer uma surpresa? Mas depois Mbappé disse aos 86 minutos: espera aí, já chega de brincadeiras, e marcou o 2-1 neste jogo que provavelmente terá sido o melhor deste dia. Catarina, achas que neste duelo europeu, neste grupo D, que nós pensávamos que ia ser o jogo do primeiro e segundo lugar, mas achas que neste duelo europeu havia duas equipas que finalmente queriam ganhar o jogo, ou achas que foi a França que acabou por dar ali uma de simpática à Dinamarca e mais por culpa sua complicou este jogo? Eu acho que realmente concordo com a última frase que tu dizes. Acho que a França complicou um bocadinho as coisas para eles, no sentido de eles atacaram bastante, eles estiveram presentes no ataque, mas como eu disse no primeiro vídeo, o Giroud continua a falhar muito. Portanto, não digo que seja exclusivamente a culpa dele este resultado ter acabado apenas 2-1, mas acho que ele peca aqui um bocadinho na sua finalização. E fica-nos a deixar a pensar porque é que o Benzema se lesionou outra vez, porque é que não temos um Benzema aqui que se calhar resolveria este jogo muito mais rápido e teria um resultado um bocadinho diferente do que aquilo que
que foi realmente o jogo. Portanto, eu acho que Mbappé ouviu o nosso primeiro vídeo, ouviu-me a falar tão mal dele, a dizer que ele tinha sido o ponto negativo desta equipa, e disse: toma lá, que agora vou ser eu quem vai resolver este jogo e quem vai ser o destaque. Acho que este Mbappé surge aqui um bocadinho como o herói da França, num jogo em que eles complicam um bocadinho, não por não jogarem à bola, mas por efetivamente não conseguirem ser eficazes nos lances que queriam, acaba ele por decidir bem este jogo. E depois dos 2 golos, a França acaba por demonstrar que se calhar até podia dilatar mais a sua vantagem. Há lá um lance do Rabiot que quase também dá golo. Portanto, acho que aqui pecamos um bocadinho pelo resultado, porque não exemplifica aquilo que foi o jogo. Apesar de tudo, a Dinamarca limitou-se a defender e defendeu bem. O resultado fala por si, porque defendeu bem, mas um bocadinho ajudada também pela ineficácia que a França teve. Acho que a França passa em primeiro e com muito mérito. Passa em primeiro não, consegue qualificar-se. Confirma a passagem. E consegue Um dado passar. curioso, ainda bem que conseguiste fazer isso. Desde 2006, a seleção campeã do mundo não passava a fase de grupos do Mundial seguinte. Portanto, ou seja, esta França quebrou o início à bruta. Exatamente, ainda não sabemos se passará realmente em primeiro. A princípio tudo diz que sim, tendo em conta o último jogo deste grupo, mas acho que a França passa esta fase de grupos dignamente e faz jus àquilo que foi a nossa previsão. Obrigado, França, por não nos deixares mal. Menos um. Ou pelo menos alguém, não é verdade? Que nos deixa realmente bem. Portanto, esta equipa da Dinamarca deixou aqui um bocadinho o seu lado mais defensivo e conseguiu equilibrar isto nesse aspecto, mas ofensivamente viu-se muito pouco da Dinamarca. Tem o lance do golo e tem um ou outro lance que até poderia dar mais qualquer coisa, mas em termos de remates enquadrados com a baliza são apenas os 2. Portanto, acho que explica muito aquilo que foi o jogo. A França realmente teve sentido único neste jogo e a Dinamarca limitou-se a atacar. A primeira parte foi um bocadinho mais difícil para a França, mas a segunda parte, digamos que foi totalmente da França e podiam ter marcado mais gols. Sim, eu acho que é muito isto, André. Eu acho que esta França a jogar assim nos deixa a pensar, um pensamento mais assustador que esta França nos deixa é: imaginem se ele não tivesse uma lista de lesionados, estás quase tão grande como uma lista de convocados, o que é que esta França já poderia estar a fazer? Achas que esta França, de uma vez por todas, disse ao mundo: nós somos candidatos a ser bicampeões? Sim, eu acho que sim. Acho que esta França tem vindo a demonstrar exatamente que pelo menos mais uma das nossas previsões vai estar correta, que se calhar são eles a ganhar exatamente o bicampeonato mundial. Nós temos, pronto, nós acabamos por ver e todas as coisas que têm acontecido à França com os jogadores lesionados. Temos ainda assim visto uma França que se consegue manter exatamente igual àquilo que pronto seria supostamente com os jogadores que têm lesionados. E é um bocadinho também como a Catarina está a dizer, temos uma França que está e esteve muito em cima deste jogo contra a Dinamarca, esteve muito em cima do jogo contra a Austrália e muito provavelmente vai conseguir estar em cima do jogo contra a Tunísia, bem como daí para a frente, independentemente se calhar do adversário que lhe calhe nos oitavos de final. Como a Catarina disse, a França teve sempre em sentido único em direção à baliza da Dinamarca, mas a Dinamarca também tentou, pelo menos foi melhor neste jogo do que no primeiro jogo, em que esteve um bocadinho mais organizada, esteve mais preparada por exemplo, naquelas técnicas de passe, de ataque e até mesmo movimentação de campo, porque vimos uma Dinamarca a tentar procurar um bocadinho mais a baliza da França na primeira parte. Diz? Mas é difícil procurar menos.
Sim, era difícil procurar menos, mas pelo menos aqui a Dinamarca não nos entristeceu e pelo menos continuou e conseguiu chegar até algumas vezes à frente, até mesmo chegando a deixar algumas partes do jogo, pelo menos principalmente a primeira parte, uma França um bocadinho encostada atrás, mas obviamente que a França acabou por fazer tremer por completo a Dinamarca e acabou obviamente por marcar os 2 golos. Acabou por conseguir estar em cima do jogo a partir do final da primeira parte, aí para a frente também foi só sempre França, foi só sempre França, mas foi mais França do que Dinamarca, porque eu acho que este jogo foi um jogo quentinho, foi um jogo que nos deixou, na minha opinião, se calhar foi o melhor jogo do dia, e ainda estive ali em dúvida entre o Tunísia e a Austrália e o França e a Dinamarca para ver qual deles era o melhor, mas foi aquele jogo que nós já achávamos que iria ser algo de bom, e mesmo com a Dinamarca tendo feito o primeiro jogo da maneira como fez. E lá está, na segunda parte foi um bocadinho igual à primeira, só que a França a demonstrar exatamente muito mais futebol e a conseguir desbloquear o marcador da forma como desbloqueou, apesar de que eu se calhar vou ser um bocadinho polémico com o que for dizer a seguir. Ui. Eu acho que vocês tiveram muito bem a análise deste jogo. Esta França é a França. Esta França é candidata a campeã do mundo. Eu fico a imaginar como é que esta equipa não jogaria se tivesse os jogadores que estão lesionados em campo. Ia ser uma coisa muito feia de se ver para o adversário. Dizer a estes senhores franceses, caso encontrem Portugal, nós gostamos muito de vocês. Temos aí muitas pessoas a trabalhar. Somos muito amiguinhos, por isso tratem-nos com carinho. Faz favor. Porque esta seleção francesa está aqui a dizer um presente com toda a força. Eu acho que começa a ficar muito complicado para qualquer seleção. Eu acho que neste momento há 2 seleções, olhando uma apenas um jogo, o outro jogou 2, a França e o Brasil, mas que são disparadas qualitativamente à frente dos outros, e acho que temos que tem que começar a correr as outras seleções, porque senão vão ter uma vida muito triste na fase a eliminar, porque esta França está nos oitavos oficialmente, a França já está nos oitavos oficialmente. Vai não acelerar. Já está a acelerar. Eu acho que isto nem piada tem, eu acho que podiam já fazer o próximo jogo. A França jogava já o próximo jogo, acabava-se isto e a França ia já descansar e preparar os oitavos, porque sinceramente não me parece que a França vá com muitas dores de cabeça ultrapassar o próximo jogo. E é tudo, e como o André está cheio de vontade de ser polémico, André, o teu melhor e pior desta França, com a certeza é a qualidade de futebol da França. É assim, relativamente ao melhor da França, eu vou destacar Dembélé, porque acho que foi o jogador que mais esteve presente em campo, que mais tentou demonstrar uma boa qualidade de futebol, apesar da equipa toda ter estado bastante bem. Acho que Dembélé foi aquele que se mostrou um bocadinho mais forte. Relativamente à Dinamarca, independentemente de ter sofrido os 2 golos, acho que Schmeichel acabou por ser a figura de destaque também do jogo por parte da Dinamarca. Também poderia pôr aqui o marcador do golo, mas acho que vou dar mesmo este destaque ao guarda-redes, porque mesmo com os 2 golos foi um guarda-redes que também mostrou presença e mostrou sempre estar dentro da sua sabedoria de guarda-redes. Relativamente ao negativo, apesar de ter marcado os 2 golos, eu vou ter de pôr Mbappé, porque ainda não vejo Mbappé com a qualidade que ele demonstra ter, apesar de ter conseguido marcar, lá está, os 2 golos. Eu sei que eu também disse que Mbappé iria ser o MVP do Mundial no vídeo das previsões, mas está um bocadinho complicado para mim Mbappé surpreendermos, por exemplo, os olhos, apesar dos 2 golos que marcou, e é um bocadinho complicado termos um jogador da qualidade deste jovem que vai, obviamente, estar sempre a melhorar a partir daqui para a frente, mas eu neste jogo ainda não vi também, nem neste nem no anterior, não vi um Mbappé que nós estamos tão habituados. Relativamente ao modo da Dinamarca, é assim, eles neste jogo acabaram por melhorar um bocadinho relativamente ao primeiro. Eu não consegui destacar algo negativo, apesar de terem sofrido os 2 golos, e acabei por pôr, obviamente, o guarda-redes da Dinamarca como melhor. Poderia pô-lo como pior, mas acho que também o Schmeichel não merece, apesar de todo o trabalho que fez no jogo, não merece estar como pior da Dinamarca neste jogo. Não merece ser considerado
o pior desta equipa. O Fantasminha simpático não merece ser considerado o pior desta equipa. Exatamente. Portanto, não sei se acabei por ser polémico ou não, mas pelo menos acho que esta é a minha visão dos destaques positivos e negativos deste jogo. Alguns jogadores ainda estão a deixar a desejar, outros acabaram por me surpreender e por me fazer saltar os olhos para este jogo. Foi um jogo quentinho, sim. Se calhar a Dinamarca, a negativo, poderia ter conseguido ter feito um bocadinho mais a nível defensivo, quer a nível ofensivo. Eu acho, já vou passar de Catarina, mas acho que o Mbappé marcou 2 golos e a Catarina foi simpática com o outro, depois do que o André falou. Bem, muita sorte, meus penizinhos, estamos com vocês, por sair. Catarina, o que é que tens a dizer sobre o melhor e pior desse jogo? Vou só deixar aqui um bocadinho um parênteses. Aquilo que o André acabou de dizer do Mbappé, eu concordo com o que ele disse, mas eu vou-lhe dar aqui um bocadinho de destaque para agir em conformidade com aquilo que eu disse no primeiro jogo. Primeiro jogo, o Mbappé falhou, que se fartou, e neste pelo menos conseguiu, das poucas oportunidades que teve para marcar, conseguiu realmente efetuá-las e marcar os 2 golos. Portanto, acho que eu vou pôr aqui também um bocadinho como destaque, no sentido de ver se ele acorda um bocadinho também e dar-lhe o destaque de ok, Mbappé, agora já consegues marcar as oportunidades, as poucas oportunidades que tens, mas é para continuar assim, para começar a mostrar um bocadinho mais de futebol. Acho que o meu ponto positivo é realmente para o Mbappé, porque ao contrário do primeiro jogo, que parecia que falhava tudo e mais alguma coisa, neste jogo a eficácia dele foi maior e consegue os 2 golos. Como ponto negativo, estou aqui em dúvida do lado da França. Se meto a defesa, porque parecia perdida no golo da Dinamarca, parecia completamente perdida. Eu não percebi se eles estavam a defender ou se estavam a atacar, porque aquela defesa ficou parada e só quando vem o jogador a cabecear, depois também realmente é complicado. Quando vem o jogador a cabecear é que o Rabiot decide que supostamente era capaz de ajudar um bocadinho o Lloris se metesse o pé para tentar cortar. Portanto, acho que fiquei na dúvida entre esta linha defensiva ou realmente Giroud, como eu acabei de falar há pouco, ele continua a falhar golos como se eu estivesse lá eu a jogar, que era normal ter falhado a quantidade de oportunidades que ele teve. Do lado da Dinamarca, concordo com o André. Acho que o ponto mais positivo desta equipa poderá ser mesmo o Schmeichel, com uma boa exibição, mas acho que até ele deixou assim um bocadinho a desejar neste jogo. Acho que podia ter feito um bocadinho mais, mas também concordo que convém para ele fazer um bocadinho mais que aquela defesa se organize e consiga ajudá-lo também um bocadinho. Acho que o destaque também pode ir para o marcador do golo, o Christensen, que marca o golo. Não foi um bonito golo, foi um cabeceamento, mas efetivamente o que ele conseguiu foi ser eficaz. Teve aquela oportunidade e marcou. Poucos minutos... também marcando cabeceamento. Exato. Há ali outro lance também desta equipa, mas não se viu muito mais ofensivamente desta equipa da Dinamarca. Portanto, acho que este coletivo deixa um bocadinho a desejar, no sentido de não conseguir ferir o adversário, não conseguir marcar qualquer golo, e já podemos ver que na primeira mão também não conseguem, ficou o jogo 0-0, e é a Dinamarca que nós esperemos que fique em segundo, porque realmente é um bocadinho mais defensiva. Este grupo é muito decidido. Diz? Mas acertamos um grupo, se a Dinamarca ficar em segundo. Exato. Mas acho que este grupo fala muito por si. Acho que estas 3 equipas, sem contar com a França, deixam um bocadinho a desejar no futebol. E passando, acho que não tem muito a dizer. O futebol continua um bocadinho marcado pela parte defensiva, em que quem defender melhor é quem vai conseguir realmente passar neste grupo. E realmente esta equipa da Dinamarca ofensivamente tem que melhorar mais um bocadinho. Eu concordo com grande parte das coisas que o André diz, concordo acima de tudo com a Catarina. O meu destaque positivo também vai para Kylian Mbappé.
O negativo para Giroud e os gols de Giroud, o homem marca muitos, mas também falha que se farta. Imagina se tivesse Benzema nesta equipe, aí o que é que ia acontecer, nem ser nada bonito. Pelo menos para os adversários, para os franceses é sempre bonito, para os adversários nem ser nada engraçado. Do lado dinamarquês, eu acho que o Fantasminha, como eu lhe chamo de forma simpática, teve bem, podia ter estado melhor, mas basta, defensivamente a Dinamarca tem sido um poço sem fundo e tem que melhorar bastante se quiser ainda fazer alguma coisa neste campeonato do mundo. Pelo menos aqui estamos falados dos grupos, estamos aqui destacados este grupo C e D. Gostava de vos perguntar aqui uma coisa neste final, é que pelo menos nestas 2 jornadas dos 4 grupos até agora, tem-se vindo aqui, e também se quiser, para falar dos jogos, já sabem que nós estamos a gravar isto no domingo, se quiserem dar aqui um pontinho aos jogos de domingo, tem-se visto aqui uma diferença muito grande. As equipas que surpreenderam na primeira jornada pela positiva e pela negativa estão quase que a inverter papéis. Vocês acham que esta inversão de papéis, que esta falta de surpresa, ou que as equipas mais fortes começarem a superiorizarem-se, deve-se ao facto de as equipas já estarem adaptadas ao Qatar, ou seja, o ciclo normal da vida a acontecer e estas equipas aqui a mostrarem que são superiores às outras, ou acham que as equipas já estudaram mais, ou seja, estão mais preparadas? A questão, resumindo, é se acham que estamos a começar a ver as verdadeiras equipas, ou acham que apenas o que nós estamos a ver é equipas mais preparadas? Podes começar, André, se quiser. Eu acho que estamos a ver, se calhar, as equipas naquele parâmetro de acharem que são mais fracas, vamos ter determinado tipo de jogo, não vamos entrar logo a abrir por diversas razões, mas provavelmente aquelas mais fortes vão pensar, bem, vamos nos poupar agora, se calhar, como temos um grupo fácil, vamos nos poupar agora no início para depois nos oitavos de final começarmos a jogar mesmo a sério. E relativamente às equipas teoricamente mais fracas, se calhar passa também um bocadinho muito pelo que disseste, que já estão habituadas, como é a zona próxima do Qatar, já estão habituadas também a esse tipo de zonas, e também eu acredito que estejam a começar a ter um bocadinho de mais qualidade relativamente aos seus jogadores, às suas equipas, aos seus treinadores também. Acho que se calhar têm-se vindo a preparar um bocadinho melhor relativamente aos jogos e até mesmo às partidas que vão defrontar, às equipas que vão defrontar. Só que, lá está, outra coisa que eu tenho vindo a insistir, e vinha a insistir no jogo já nem sei se foi das previsões, foi da convocatória, foi daquele tal resultado que uma equipa que está presente neste Mundial e que foi a anfitriã de outro, acabou por levar um 7-1 de uma outra seleção que não era anfitriã e que não estava preparada também para esse ambiente. Portanto, também acaba por ser um bocadinho... pronto, essa teoria acaba também por ser um bocadinho, se calhar, posta em causa quando temos exatamente esse exemplo. Mas, como eu tenho vindo a dizer em todos os vídeos, eu acredito realmente que as equipas teoricamente mais fracas têm vindo a ter um bocadinho de maior qualidade ao passar dos anos. Os seus jogadores começam, se calhar, a aprender um bocadinho mais e a saber jogar um bocadinho mais à bola. Ainda não estão 100% como grandes figuras do futebol mundial, mas já têm demonstrado que conseguem pelo menos segurar um jogo e conseguem segurar-se quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. Depois, lá está, tem aquelas falhas na última linha, no último toque, na última jogada, que acaba por pecar e que acaba por eles não serem, lá está, as tais seleções de topo, como se costuma dizer. E obviamente que agora também temos as seleções ditas de topo que também estão a perder um bocadinho de qualidade, não a França, acho que a França é a única exceção, e o Brasil são as únicas exceções recentemente que não têm vindo a perder qualquer tipo de qualidade, ponha-se qualidade de segurar jogo e está para a frente, obviamente. Por isso acho que acaba por passar um bocadinho por aí. É mesmo os jogadores que estão a aparecer nestes países estão a começar a surpreender e a mudar o tipo de futebol praticado, ou por aprendizagem com outros jogadores, ou por ver outros jogadores e quererem fazer igual.
mas acho que acaba por passar um bocadinho por aí, e por isso é que se calhar estamos a ter tantas surpresas, tantas equipas a conseguirem segurar contra seleções teoricamente mais fortes e até mesmo propriamente a ganhar, e temos se calhar seleções um bocadinho mais fracas das ditas mais fortes, porque se calhar se estão a segurar ou a tentar segurar para os próximos jogos deste Mundial, caso passem, coisa que se continuarem assim, não vão passar. Catarina, o que tens a dizer sobre isto? Eu concordo com o que o André disse, eu acho que ele falou muito bem, mas acho que aqui o grande problema das grandes seleções tem a ver com a renovação do plantel. Eu acho que eles continuam muito a viver daquilo que foi a história da seleção e aquilo que foram os jogadores que mais deram à seleção, e esquecem-se que os jogadores claramente continuam com qualidade, mas convém renovarmos aqui um bocadinho as seleções, porque os novos jogadores e as novas a diferença de jogar poderá mesmo estar nestes novos elementos que vão incluir mais qualidade e mais imprevisibilidade à equipa. Portanto, nós sabendo como é que já joga aquele jogador que já está há 10 anos nos grandes palcos, é muito mais fácil da equipa mais pequena de saber preparar o jogo contra uma grande seleção. Nós vimos e destacamos aqui muito a França e o Brasil por isso mesmo, porque a renovação do plantel que eles têm é muito maior do que equipas como, por exemplo, a Alemanha, que o grande núcleo da Alemanha continua o mesmo. Eu, se calhar, se visse um jogo e se comparasse o plantel da Alemanha de agora para há 2 mundiais, eles continuam praticamente ali o mesmo núcleo de jogadores. Claramente que há jogadores que saem e outros que entram, mas acho que esta renovação do plantel devia ser feita mais regularmente. E falando especialmente de Portugal, nós reclamamos também muito sobre isso. Se o Fernando Santos pudesse, eu acho que daqui a 1175 o William continuava a ser chamado para a seleção. Portanto, E o Rafael Guerreiro? E o Rafael Guerreiro. Acho que Central. eu acho que era importante as equipas começarem a preparar as seleções não só como a seleção de A, B e C, que já deram muito, mas pela seleção que dará mais ao futebol e que trará um bocadinho mais de imprevisibilidade. Eu acho que seria interessante, especialmente porque as equipas ditas mais fracas teriam mais dificuldade em conseguir preparar estes jogos. Depois, eu acho que a segunda grande vertente desta pergunta é que as equipas pequenas vieram nos surpreender. Não digo que venham com grande futebol, mas que vieram bastante organizadas e com o trabalho de casa feito. Por um lado, uma equipa grande pensou que era chegar lá e os golos iam acontecer naturalmente. Estas equipas vieram provar o contrário, vieram provar que, ok, vocês têm qualidade, mas não é assim tão fácil conseguirem passar por nós. E temos exemplos de por exemplo, a Argentina, que acaba por conseguir agora a vitória neste segundo jogo, mas continua sem demonstrar qualquer futebol. Acho que as equipas acabam por conseguir alguns pontos e vão conseguir passar, muitas delas, esta fase de grupos pelas suas individualidades e por conseguirem realmente ser mais eficazes do que o adversário. Viu-se que a Argentina contra uma Arábia Saudita, que foi extremamente eficaz, não conseguiu reverter o resultado, como por exemplo. Portanto, acho que, respondendo mais diretamente à tua questão, acho que a renovação das seleções era bastante importante e também não viverem apenas do que aquilo que as grandes números da sua seleção poderão ou não fazer. Acho que jogar futebol será a parte mais importante para estas seleções que têm mostrado muito pouco futebol. Eu acho que vocês falaram muito bem. Acho que isto dos resultados é basicamente a prova de porque é que o Mundial tem que ser de 4 em 4 anos. As diferenças estão cada vez mais pequenas entre as seleções grandes e ditas fracas. Cada vez mais isso vai acontecer e esperemos que assim aconteça para haver um futebol cada vez melhor e com mais jogo, com mais interesse do que temos visto aqui, que algumas equipas, e isto é bom ver esta fase de grupos e querem aumentar para 40 e tal equipas mundial. Já temos isto aqui com estas 30, o que vai acontecer com 41, vão sair ainda mais jogos ou seja, mais tempo para dormir. Aqui vai ser que começas a ver o jogo, dormes e no final do jogo já sabemos o que é que vamos falar. O que é que quis dizer, Catarina?
daqui a 4 anos, quando nos pedirem para realmente falar sobre os jogos, o que vai acontecer é que nós vamos escolher os melhores jogos, porque realmente ver o Marrocos, se calhar, a jogar contra o São Marino. São Marino, acho que não vai ser propriamente aquele jogo que nós vamos acordar às 7 da manhã para ver. Portanto, vai ser mais interessante ver o Irão. Acho que vai ser mais interessante ver o Irão. Que já não há de ser mito pelo Carlos Queiroz. Não sei, o Carlos Queiroz aqui, o homem também está em todos os mundiais. Como é que chega lá? Ninguém sabe bem como. É tudo por mais este vídeo. O grupo C e D, esta segunda jornada está entregue, aqui um bocadinho maior do que é habitual, mas também tivemos ali a questão do Bibota e a questão de que esta segunda jornada destes grupos trouxeram aqui, principalmente destes dois grupos, trouxeram aqui já algumas mudanças naquilo que é a realidade do futuro da competição, mas é tudo por este grupo C e D. Eu sou o Francisco Gomes, comigo tem o André e a Catarina. Não se esqueçam, deem like, partilhem nas vossas redes sociais, deem cá em baixo a vossa opinião e também deem um carinhozinho, deem-nos carinho de vez em quando, nós merecemos. Pessoal, até o próximo vídeo. Driving